Fala aí, galera, excelente sexta-feira para todo mundo. Sextou pós-vitória do Flusão. Mais uma vitória do Flusão nesse campeonato carioca. Goleada para cima do Bangu, 4-1, estreia do time titular na temporada 2024. E eu acho que foi um pouco dentro daquilo que a gente imaginava que ia ser, né? O Fluminense, em alguns momentos, tirando ali, diminuindo um pouco a intensidade, mas quando quis realmente partir para cima, decidir, foi lá e passou por cima do Bangu de virada, né? Foram dois tempos ali bem distintos, né? O primeiro tempo, até os 15 minutos, o Fluminense pressionou. Foi uma noite estranha, na verdade, né? Como a gente falou ontem na transmissão, foi uma noite muito estranha devido à atuação de Germancano, que foi o destaque ao contrário. O destaque negativo. Não é 100% negativo, porque ele fez um golaço. Até quando ele tá numa noite ruim, até quando ele perde tantos gols que eu acho que eu nunca tinha visto o Cano dentro de um único jogo perder 5, 6 gols como ele perdeu ontem. Até nesse tipo de partida, ele vai lá e tira um gol meio que da cartola, ali, uma pancada de fora da área, né? E fez o gol mais difícil de todas as oportunidades que ele teve. Mas isso é o Germancano. Ainda assim, foi estranho, né? Porque é algo que a gente realmente não está habituado, né? Depois o Fluminense teve uma reta final do primeiro tempo ali meio chata, né? Parecendo um pouco acomodado, desinteressado, volta no segundo tempo, parte para cima e vira o jogo para cima do Bangu, que fez 1-0, um golaço numa falha do Fábio. Depois foi um show de John Ares. Aliás, para mim, o nome do jogo. Eu queria já abrir esse vídeo aqui, já pedindo para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que é muito importante. A gente está sempre pedindo, porque realmente é muito relevante, porque é de graça e porque tem muita gente que às vezes assiste e esquece, nem tá ligado que não tá inscrito. Então por isso a gente sempre pede essa força de vocês. Eu já começo esse vídeo aqui falando de John Ares, que ontem teve uma... Parece que ele tá jogando. Assim, o Ares ontem, a impressão que passava é que ele não entrou de férias. Simples assim. É um monstro esse cara. É um monstro tecnicamente e é um monstro fisicamente. É um negócio impressionante. E pode ser que até lá na frente, no final do ano, eu tenha uma visão completamente diferente, ou a gente tenha. Mas a sensação que eu tenho agora é que o Ares é o maior reforço do Fluminense para essa temporada, é a manutenção do Ares. Assim como o André também até o meio do ano é um grande reforço, e agora está definido, né? Os dois vão ficar porque as janelas lá na Europa estão fechadas. Mas, cara, arrisco dizer que não poderia haver notícia melhor do que a permanência desse cara. E tomara que o Fluminense faça logo essa proposta e renove o contrato do Ares, porque quanto mais à vontade e feliz ele se sentir, melhor. O que a gente viu ontem foi John Ares em estado puro, né? Uma força absurda, capacidade de definição, aparecendo em vários lugares do campo, finalizando, fazendo 2 gols. É realmente incrível quando esse cara está inspirado, o que ele pode fazer dentro de campo. É um recital mesmo, é muito bom ver. Então, primeiro jogo do time titular do ano, o nome desse jogo, para mim, John Ares. E a gente teve também a estreia de Davi Terans. E foi uma estreia super positiva. Entrou com vontade, com uma disposição danada, né? Fez boas jogadas, boas arrancadas. Ele vem numa situação física melhor, né? Porque ele estava lá no Pachuca, estava jogando, estava treinando. Jogando nem tanto, mas enfim, estava lá, estava num ritmo diferente. E deu para perceber isso no jogo ontem, né? Muito mais agilidade, muito mais mobilidade, conseguindo, né, aparecer em vários lugares do campo também, arrancar, e poderia ter feito o gol no gol do Ares, o segundo. Os dois chutam ali praticamente juntos, e quase que o Terans marcou também na estreia. Renato Augusto entrou no segundo tempo, comandou o meio de campo. Poderia ter teve 2 oportunidades de fazer 2 golaços na reta final ali do segundo tempo, naquelas chapadas que de 10 ele acerta 9, ontem não acertou, foi por muito pouco. Ia fazer um belo gol Renato Augusto. E só, galera, só de perceber, logo no primeiro jogo, a gente percebe a diferença, né, que é o Fluminense versão 2024 em termos de opções no banco. Se fosse ano passado, ia sair o quê? O Johnny Gonzalez no banco. Ou, sei lá, no meio de campo, entraria o Lima e quem mais iria? O Daniel?
só para citar um exemplo, assim, do salto de qualidade que o Fluminense está dando para essa temporada. Isso sem levar em consideração. Não tinha Alexander, não tinha John Kennedy, não tinha Samuel Xavier, Gabriel Pires. Nenhum desses jogadores estava à disposição. Douglas Costa. Vai ter mais aí, se parar pra pensar. Hein? Marlon no banco ficou. Enfim, tem muitos jogadores que ontem nem estiveram no jogo. Então, eu procuro sempre conter um pouco as expectativas, mas confesso que tá difícil, porque a gente vê esse time em campo e a forma como ele tá recebendo reforços é muito interessante fazer uma projeção para essa temporada. Muito interessante mesmo. Esse Fluminense está sendo montado pelo Fernando Diniz. E por falar em reforços em Douglas Costa, o Diniz falou sobre o Douglas Costa fazendo uma projeção aqui de estreia para ele, quando ele vai poder estrear com a camisa do Fluminense. Vamos ver aqui o que ele disse. A gente vai tentar, não quero fazer previsão, mas o Douglas ele jogou a última partida em outubro, mas ele vinha treinando com o staff dele, pessoal. E ele também chegou em boas condições em relação ao período que ele está parado de atividades coletivas. Então a gente está procurando cuidar com o maior carinho do Douglas para poder tê-lo o mais breve possível. Mas a gente não tem uma previsão concreta de quando o Douglas vai estrear. O Diniz não quis dar uma previsão aí, natural, mas ele se apresentou bem. Só que ele está muito tempo sem jogar. Então eu acredito que essa semana mais a próxima, eu acho que pro clássico contra o Vasco ele já estaria à disposição. Né? Talvez, cara, do jeito que o Fluminense está antecipando as coisas, eu não duvido ele ser relacionado para o jogo contra o Sampaio Corrêa na semana que vem no Maracanã. Acho que é totalmente possível. Não jogando muitos minutos, mas já ficar ali no banco de reservas. Acho que a gente pode trabalhar com essa possibilidade aí do Douglas Costa ser relacionado no jogo do meio da semana que vem, até por ser no Maracanã, né? Estreia no Maracanã seria uma boa oportunidade. E o Diniz também falou sobre seleção brasileira. Foi a primeira declaração dele após ser deixado a seleção daquela forma. Ele desabafou, mas assim, de forma contida. Ele não quis criar muita polêmica ali, sabe? Foi muito educado, gentil, com a oportunidade de comandar a seleção, mas para mim ficou muito visível, né, que realmente a forma como se deu a saída incomodou o Diniz. Eu acho que eu posso falar em relação à CBF, a seleção brasileira foi um enorme prazer eu ter tido essa oportunidade. Trabalhei com afinco total no tempo que eu estive lá, um processo de transição difícil, muitos jogadores da Copa do Mundo com algum tipo de problema, de lesão, de cartão, alguns jogadores já que a gente via que tinha uma idade avançada para outra Copa, a gente resolveu apostar para ir reformulando. E como eu disse, assim, o trabalho em si ele estava sendo muito bem feito e eu tinha muita confiança de que aquilo ia gerar frutos muito importantes para a seleção. Isso aí eu conseguia ver nos treinamentos, na relação com os jogadores, com o staff. Eu agradeço essa oportunidade que me foi dada e eu tenho plena convicção que o trabalho foi muito bem feito e às vezes o resultado do campo não acompanha o trabalho de maneira imediata. Todavia o presidente ele colocou no seu discurso em relação à minha saída, do compromisso que ele tinha com o Mário, de não me tirar do Fluminense. Essa foi o que ele disse e, de fato, essa conversa existiu comigo, com o Mário, quando a gente teve na CBF. Mas a forma como foi te deixou chateado de não falarem com você? Queria que tivesse sido diferente, mas assim, eu acho que águas passadas, a gente tem que tocar a vida em frente. Eu tenho muita clareza daquilo que eu fiz para a seleção brasileira e no meu contato com os jogadores. E a seleção também está em boas mãos agora. E eu tinha muita convicção de que aquilo, com mais tempo, ia dar resultados muito importantes. Eu tinha um feeling muito claro disso que estava acontecendo. Para quem estava internamente trabalhando, eu acho que tinha nitidez daquilo que estava sendo feito. E 6 jogos é uma amostragem extremamente pequena. Infelizmente, a gente fala muito dos resultados de curto prazo. Isso eu canso de falar que é um dos males do futebol brasileiro. O trabalho ele precisa
ele precisa de um pouco mais de tempo, não de um pouco mais de tempo por conta de ser eu. Qualquer pessoa precisa de um pouco mais de tempo. Não dá para você ter uma amostragem muito pequena e ficar fazendo um tipo de avaliação. Eu saí o jogo contra a Argentina, por exemplo, foi um jogo grande que o Brasil fez que não teve resultado e que aquilo, com a sequência do trabalho, a gente ia melhorar muito provavelmente a performance e os resultados eles chegariam. Mas eu repito, acho que eu saio da seleção no sentido assim, de ter entregado o melhor, de ter criado relações muito boas, de maneira especial com os jogadores e com o staff que lá estava comigo. Dorival chegou a ligar para você. É isso, essa declaração aí do Diniz, quando ele fala que ele tivesse sido diferente, deixa muito claro quanto ele ficou insatisfeito, né? Mas foi respeitoso, página virada, acho que é importante falar, porque foi a primeira vez que ele falou em público sobre isso, mas o que importa de verdade pra gente aqui é que o Diniz continuou no comando do Fluminense. Seleção brasileira, que se vire aí, cada um com seus problemas. O mais importante é isso, o Diniz é do Fluminense. E pra gente fechar aqui, pessoal, tem camisa nova chegando aí, hein? Tem novo uniforme chegando aí. Eu vou compartilhar aqui essa matéria do GE, que é dos amigos Davi Barros, Marcelo Neves e Thiago Lima. O Fluminense levou a votação os seus novos uniformes 1 e 2 para a temporada. Nessa votação, os uniformes foram aprovados por unanimidade, tá? Vamos lá, aqui tá dizendo, segundo o GE, o novo uniforme tricolor não tem tantas novidades comparado ao atual. O colorido do verde, branco e grená é mais forte e as faixas verticais têm alguns efeitos ao longo da camisa. A manga e a gola também se destacam por ter acabamentos diferentes do usual. Já o uniforme branco é o que traz mais novidades. Ele remete ao modelo usado pelo clube em 1908, revivida pela última vez em 2009. Tem listras tricolores na diagonal, com um efeito que lembra as areias das praias do Rio de Janeiro. Agora a gola será V, isso me agrada. Em 2009, o modelo gerou polêmica por lembrar do Vasco. Porém, embora a faixa diagonal tenha ficado marcada pelos maltinos, o Fluminense foi pioneiro nesse tipo de design entre os clubes do Rio de Janeiro. Em 1908, conquistou o primeiro tricampeonato de sua história com este desenho. E aí seria mais ou menos isso aqui, né? Aquela camisa lá de 2009. Confesso que eu estou muito curioso para ver esse uniforme. Muito, muito curioso. Acho que seria uma mudança mais drástica em relação aos últimos modelos, né? Não sei vocês, mas o que vocês estão imaginando aí para esses novos uniformes? Eu tô doido para ver como é que ficou essa camisa branca. Em breve a gente vai ter mais novidades sobre isso. Beleza, pessoal? Não esquece, por favor, deixar seu like aí, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para Mais Ágil, parceiro aqui do canal do Lessa. Tem soluções financeiras para sua vida. O que você tem que fazer? Entrando neste link vai ter uma equipe lá pronta para te atender e eles te ajudam no quê? A antecipar aquele seu saldo no fundo de garantia, no FGTS. Então, Mais Ágil faz esse processo para você. Você recebe rapidinho na tua conta lá, tudo certinho. Tá precisando de uma grana extra para reforçar aí o caixa nesse início de 2024? Entre em contato com a Mais Ágil, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Um abraço, ao longo do dia a gente volta com mais informações.